Olá a todos, Ricardo Tomé falando e escrevendo pelo Conselho. É sempre um prazer falar com vocês. E hoje vai ser uma reflexão rápida sobre os objetivos reais da Red Pill e como aplicá-la na realidade. Eu percebo que há muita confusão sobre o estado de Red Pill, assim que você escolhe ingeri-la e tomar consciência dos aspectos por trás das relações entre homens e mulheres e do mercado sexual e tudo mais. Como muitos sabem, a analogia Red Pill e Blue Pill, pílula vermelha ou pílula azul, surgiu derivada do filme Matrix de 99. Nele, Neo era uma espécie de escolhido e escolhia entre o caminho da ilusão ou o caminho da verdade. Isso no meio masculino ficou dentro da esfera dos relacionamentos por conta de Rollo Tomassi em seu livro The Rational Male, ou O Homem Racional. Eu fiz uma crítica dele aqui no canal e o pessoal gostou bastante, então verifica no card e acessa. Ficou bem interessante, modéstia à parte. Então vamos lá, quais são as consequências de agir na realidade baseada na Red Pill? Bom, isso significa que a partir do momento em que você tem um estado de revolta pessoal por entender a realidade por trás dos relacionamentos e como você deve se portar para mantê-los, você fica num constante estado de alerta no que diz respeito às relações que você busca, se tornando também uma pessoa rígida com relação aos critérios que você procura numa companheira. Red Pill é uma pílula revolucionária e dentro do contexto do filme ela funciona, afinal de contas tem um roteiro com início, meio e fim. Neo pode levar a sua visão até as últimas consequências porque ele está lutando contra o sistema, e por ele ser escolhido tudo se centraliza nele. O problema é que na vida real não é um roteiro pré-definido onde busca algum tipo de lição sobre a vida ou a relação social no fim das contas. Pelo contrário, a sua vida não há algum tipo de protagonismo que te encaixe dentro de um roteiro e de uma trama que vai te levar a levantar esse estandarte da revolução na cena final da obra. Ou sequer o roteiro irá te favorecer. Pelo contrário, quanto mais rígido você se tornar por conta dessa Red Pill que você tomou, menos oportunidades e mais prejudicado você vai ficar ao longo do tempo, quanto mais você se aprofundar nessa ideia de revolução, de ação e reação constante. A vida real é mais complexa que isso. Então, por exemplo, se você for um crítico do progressismo em todas as esferas da sua vida e você está inserido no mercado de trabalho, onde você possui colegas de equipe e chefe, por exemplo, que possui uma visão política diferente da sua, uma visão de relacionamentos diferente da sua, ou, por exemplo, que numa mesa entre colegas de trabalho você acabe discutindo porque a sua supervisora ou o seu supervisor possui uma visão diferente sobre e acabou falando em relação às causas femininas ou às causas masculinas de uma forma que te desagradou. Dentro do contexto de uma Red Pill revolucionária, dificilmente você engoliria aquele tipo de sapo. E aquilo geraria em você algum tipo de angústia e aflição também, já que você, por estar em estado constante de reação, mesmo que não se manifestasse naquele momento, iria ser remoído internamente por um tipo de amargura que não deveria lhe caber. Então, o que deveria ser uma fase de despertar acaba sendo uma fase de autoflagelação, onde você, na sua vida pessoal, por estar cercado de algo que não é tão montado quanto um roteiro de cinema que favorecia o protagonista, acaba se consumindo numa espécie de remorso e inclusive de raiva interna pela realidade não corresponder aos seus anseios, já que a esperança final, o final do roteiro, a cena final que irá te redimir, nunca vai chegar. Então, definindo bem o que é a Blue Pill e a Red Pill dentro das relações entre os sexos. Blue Pill é aquele homem que entende o amor romântico como o centro das relações entre homens e mulheres, e que ainda não despertou a sua visão para a hipergamia e, portanto, não está alerta a isso. Dentro da ideia de Rollo, essa é a Blue Pill. Um homem que oferece tudo aquilo que a indústria do cinema e da literatura romântica diz que ele deve oferecer a uma mulher sem nenhum tipo de alerta, senso crítico ou coisa do tipo. Portanto, a Red Pill, então, é o oposto disso. É quando você tem uma visão crítica sobre o amor romântico, o amor cortês, o amor idealizado e também desperta sua atenção para a ideia da hipergamia, no qual as relações sociais derivariam de um objetivo último da mulher de tender a buscar um homem que possui um diferencial dentre os demais. E dependendo do contexto, pode ser a inteligência, o destaque, a personalidade ou o status e assim por diante. Eu fiz um vídeo só sobre pergaminho, eu vou também deixar no card, caso você não conheça. Dá uma clicada lá e acessa, tá bem interessante também. Tudo bem, definida a ilusão e o despertar, como interagir com a realidade desperto? E qual é o objetivo da Red Pill afinal?
Eu já comentei aqui que deixar a Red Pill ser levada até as últimas consequências irá te prejudicar na sua vida prática. Você se torna uma pessoa rígida em seus critérios e, portanto, praticamente insociável com relação aos demais. E a vida é muito mais complexa que isso. E quanto mais você envelhece, mais você amadurece sobre isso também e reflete sobre isso. E essa Red Pill, rígida, sem flexibilidade, sem saber lidar com os meandros e com a contradição que é a própria realidade, você acaba chegando então em uma derivação dela, que seria a Black Pill. Eu fiz um texto no site Eu Conselho, na plataforma Medium, sobre a Black Pill, né? Inclusive é um dos textos mais acessados, viralizou bastante, que elucidou essas diferenças. Eu vou deixar esse texto na descrição também, caso você queira entender essa reflexão e ler mais sobre ela. E desse texto derivou um ensaio que eu fiz e deixei aqui no canal também, né? Chamada Black Pill, a pílula do fim do mundo e quando tomá-la. Eu vou deixar também no card esse ensaio, que também foi bem acessado pelos leitores. Bom, já passei aqui uma visão crítica da Red Pill. Então, qual seria a solução? Afinal de contas, o estado de revolução que ela traz, se não é benéfico, e também o estado de ilusão, que é pior ainda, dada a ignorância, como interagir na realidade baseada nessas ideias de pílulas, se é para levá-las para a vida real? Bom, então chegamos à mescla das duas cores, que gera então a Purple Pill, que é a pílula do meio. Bem, porque como a vida não é um roteiro de cinema e não somos protagonistas de nada, acaba que esse caminho do meio se torna interessante. Porque qual é o objetivo de sair da pílula azul? Qual é o objetivo de entender a Matrix? Não é se refugiar em Nabucodonosor e planejar a revolução. Pelo contrário, o objetivo de ingerir a pílula vermelha deve ser retornar à Matrix e viver nela desperto. A Red Pill, sob a alcunha de Purple Pill, deve ser um minimizador de danos, e não uma filosofia inflexível em si mesma. A tendência de muitos que ingerem a Red Pill quando volta para os relacionamentos é buscar uma mulher ideal, aquela mulher que não estaria impregnada daquilo que ele repudia após descobrir essa ideia de hipergamia na sociedade e a desconstrução do amor romântico ou do amor cortês. Mas isso é ser muito rígido não só com você mesmo, mas também com os outros. E claro, a parcela da sociedade a qual você se relacionaria diminuiria para 5%. Então a ideia da Purple Pill é você não apenas desvendar a realidade, mas interagir nela de forma a sua personalidade, agora lúcida e consciente, guiar as suas relações para um bem comum. Você não precisa encontrar um modelo perfeito de mulher já pronto e pré-fabricado, mas você pode guiar um relacionamento imperfeito para algo muito mais saudável e justo. Muitos homens que já estão em relacionamentos de longo prazo, ou por exemplo, que são casados, quando descobrem Red Pill, perguntam o que fazer agora que descobri a verdade, o que fazer agora que eu tenho uma visão crítica sobre um amor romântico dentro de um relacionamento falido. Bem, a ideia é que você, após essa fase revolucionária, ingira a segunda pílula, que é a sua segunda forma, que seria a Purple Pill, e tentar tornar uma relação que é imperfeita em algo muito mais lúcido, muito mais equilibrado. O Red Pill julgaria rigidamente aquele comportamento feminino ou aquele deslize e cortaria aquela relação. Mas o Purple Pill sabe das imperfeições do mundo e por isso não se revolta por tão pouco. Ou melhor, não reage por tão pouco. Até porque, antes de chegar na Red Pill, esse homem provavelmente já teve muitas complicações amorosas no passado e também era imperfeito. Então, sabendo que havia a imperfeição mesmo nele antes de conhecer a realidade, por que ser tão rígido com o outro ou com a outra quando você já teve esse nível de ignorância ou esse nível de reação, reagindo aos seus instintos mais primitivos, que é a ideia do agradar feminino ou do buscar a mulher antes de revelar a si mesmo ou desenvolver a si mesmo? O Purple Pill considera a imperfeição na mulher e, portanto, leva essa visão crítica para o seu relacionamento visando desenvolvê-lo e não aboli-lo. Não caia no erro de, ao ingerir a Red Pill, buscar essencialmente uma mulher que seria uma figura idealizada. Essa também é uma forma de imaturidade. Se você coloca que você só vai se relacionar agora com mulheres que têm esse instinto hipergâmico praticamente nulo, que não sejam exigentes com relação a nada que não seja a personalidade do homem, bom, isso em si já é um estado que vai te destruir por dentro. No vídeo sobre hipergamia eu comentei, não busque uma companheira que não tenha traços hipergâmicos, mas busque naturalizar dentro de si que a hipergamia faz parte do ser feminino, assim como é também o nosso estímulo visual quando buscamos uma mulher. Inclusive usando a ideia de hipergamia para manter um constante desconforto em sua mente para buscar sempre a evolução, independente ou não de estar em um relacionamento.
Então, só quando naturalizada dentro de ti a hipergamia, ou seja, a não busca ideal de uma mulher que não tenha traços hipergâmicos dentro de si, é que você vai estar pronto então para a Purple Pill, ou seja, sair das trincheiras de Nabucodonosor e voltar então para a Matrix, mas agora consciente, desperto e sabendo guiar as suas relações sem revolta rumo a um futuro bem mais consciente. Liderar faz parte também da relação, inclusive dentro daquilo que concerne o masculino. Inclusive, Carl Jung diz em uma das notas: eu gostaria de trazer esse pensamento para vocês. Não se desperta somente enxergando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Portanto, a Purple Pill seria essa iluminação dentro dessa escuridão que já é as relações entre os gêneros. Bem, espero que essa reflexão tenha agregado a visão de vocês sobre essas pílulas e como interagir na realidade após ingerir alguma delas. E confiram os vídeos que eu deixei marcado no card, falando um pouco mais sobre cada um desses tópicos. Agradeço também aos membros, apoiadores do projeto, que acabam também incentivando a produção de cada vez mais vídeos, visando esclarecer alguns conceitos. E claro, também dentro de um aprendizado mútuo entre eu e vocês, criarmos um espaço legítimo de reflexão sobre a masculinidade e possíveis vias para elas. Nem blue, nem red, mas uma maturidade que consegue transitar entre os dois. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até a próxima.